Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, celebrarmos ao Senhor esse tempo que nós temos para adorar, esse tempo que nós temos para falarmos com o Pai. Que neste momento o nosso coração esteja alinhado com o do Senhor, que a nossa mente esteja voltada a Ele, que Ele possa falar conosco de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com alegria, Senhor, no nosso coração, dando graças a Ti, nos rendemos, ó Deus, em louvor, em honra, em glórias ao Senhor. Somos, ó Pai, a cada dia gratos por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor fez, mas acima de tudo, ó Deus, Te louvamos por aquilo que o Senhor é, não aquilo que nós possamos ter, mas aquilo que o Senhor nos oferece, que é a Tua graça maravilhosa, um favor imerecido. Clamamos, ó Deus, pela Tua intervenção neste lugar. Acampe o Teu exército ao redor deste culto, que ao Senhor ouvirmos a Tua palavra, o nosso coração, ó Deus, que seja um terreno fértil, onde essa semente, ó Pai, possa brotar, trazendo transformação, trazendo a Tua maravilhosa graça. Que neste momento, ó Deus, possamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Que deste lugar, ó Deus, suba aos céus o verdadeiro louvor e que a Tua glória desça, inundando este lugar com a Tua Shekinah, trazendo, Senhor, a Tua paz, a Tua salvação, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto e não de longe. O Senhor é aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de chegarmos na Tua casa, de crescermos na Tua palavra, sermos aperfeiçoados em tudo, Senhor. Que no nome de Jesus, enquanto estamos aqui, o Senhor visita, Senhor, os nossos lares, visita, Senhor, as casas, visita, Senhor, os nossos entes queridos, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram uma experiência tão linda com o Senhor, mas que eles sejam tocados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, aqueles que ainda encontram enfermos, aqueles que estão em hospitais, aqueles que continuam em tratamento por causa do vírus, que o Senhor, ó Deus, permita-lhes serem curados, permita-lhes, ó Pai, restituir a saúde, que eles venham, ó Pai, a ter uma saúde plena e vitoriosa em Cristo Jesus. Neste momento, Senhor, clamamos pelo Luiz, que hoje, ó Pai, nesses dias precisa da Tua intervenção, que o Senhor entre com a Tua restituição da saúde, que o Senhor, ó Deus, entre com a Tua provisão. Assim também, Senhor, por aqueles que não puderam estar no culto aqui nesta noite, que o Senhor, ó Deus, esteja visitando, e onde esta palavra chegar, ó Pai, que venha trazer um impacto da Tua paz, e o Senhor receba, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que os nossos olhos, ó Pai, se abram para compreender tudo aquilo que o Senhor fará neste culto, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, receba agora, porque levantamos um altar de adoração, para que o louvor suba, que nós possamos diminuir, e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, nesse momento, nós possamos adorar o Senhor, não olhar a quantidade de pessoas, mas olhar a qualidade do nosso louvor, que ele tem que com certeza ser o melhor, independente da circunstância, porque o nosso Deus, Ele sempre nos dá o melhor, em nome de Jesus. Então adore nessa noite ao nosso Deus, em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus,
e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E nós queremos nessa noite coração que faz tua vontade. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Cante nessa noite em nome de Jesus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Pai, queremos ser, Deus, pessoas que alegram o teu coração, Pai. Pessoas que cumprem o teu propósito. Pessoas obedientes, ó Deus. Pessoas, ó Pai, que têm intimidade contigo. Que a cada dia nos tornaremos, ó Pai, mais parecidos com Cristo. Porque este é o propósito, de refletirmos da tua imagem. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o Cordeiro. Que as pessoas possam olhar para nós e desejar o Deus a qual nós servimos. Queremos ser segundo o teu coração, Pai, cumprindo do teu propósito, cumprindo a tua vontade. Que a nossa vontade, Pai, seja fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos tirar um tempinho para nós orarmos pela nossa cidade, para nós clamarmos. Hoje ainda são em torno de quase 20% de pessoas dos que foram infectados ainda estão buscando vencer a morte. Então nós vamos orar para que o Senhor, mais uma vez,
continue derramando da tua misericórdia e que a gente possa ter a nossa vida sem nenhuma restrição, como era antes, em nome de Jesus. Pai, neste momento, Senhor, clamamos primeiramente, damos graças a Deus, Pai, porque nós estamos de pé neste dia. Se estamos aqui nesta noite, ó Pai, é porque as tuas misericórdias já se renovaram, é porque o Senhor nos deu força e nos colocou de pé, porque a tua alegria veio pela manhã, e hoje temos a oportunidade e o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Mas, Senhor, muitos não podem estar aqui conosco, muitos não podem porque estão ainda num leito de um hospital, muitos estão na sua casa se tratando desta enfermidade. Que no nome de Jesus, ó Deus, comece a visitar esta pessoa que ainda se encontra enfermo, que está batalhando, ó Deus, para que a saúde seja restaurada. No nome de Jesus, ó Deus, visita estes lares, visita este que ainda se encontra no leito de enfermidade, visita os hospitais, Senhor. Traga, Senhor, a cura sobre aqueles que ainda não tiveram a cura totalmente, Senhor. Mas que no nome de Jesus nós cremos na autoridade do teu poder, que o Senhor agora está visitando estes lares, visitando o hospital, visitando aquele parente que ainda está com algum tipo de enfermidade. E nós oramos, ó Deus, porque sabemos que a resposta vem do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. Por isso, ó Deus, o nosso coração se enche de alegria, de saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. E o Senhor é o nosso Jeová Jirê e o nosso Jeová Rafá. Tu és o Deus da nossa provisão, mas também Tu és o Deus da cura. E que o Senhor derrame cura em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Eu creio que o Senhor está agindo, querido. No Brasil já são mais curados do que infectados. E eu creio que o Senhor vai continuar agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Daqui a pouco, você vai ter o privilégio de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas antes nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, que está lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Enquanto você abre, nós estamos tendo aqui aos domingos, seja no culto das 10 e no culto das 19 horas, uma série de mensagem que fala do Egito a Cristo. Começamos em Êxodo capítulo 12, avançamos ali na questão da Páscoa, saímos do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, que representa o batismo, e domingo que vem, nós continuamos nessa jornada do Egito a Cristo, e nós vamos falar de Pentecostes, nós vamos falar do Pentecostes que ocorreu ali em Êxodo, no Monte Sinai, e vamos falar de Pentecostes ali também em Jerusalém, em Atos, quando o Senhor derramou o seu Espírito e cumpriu ali uma profecia do Senhor. E nós vamos tratar do batismo do Espírito Santo, vamos falar do Espírito Santo, e vai ser algo tremendo, querido, que o Senhor vai trazer para nós nesse próximo domingo, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
andai, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filhos há a quem o Pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer uma direção, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. Traga luz, ó Deus, a esta palavra, para que haja compreensão e transformação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. É tão interessante que começamos hoje o culto com um louvor. E este louvor fala sobre: quero aprender com os meus erros, para que nós não venhamos mais cometê-lo. Que nós possamos neste tempo aprender. Eu falo que a jornada cristã, ela não é uma jornada só de acerto. Ela é uma jornada que talvez nós vamos mais errar do que acertar. Talvez. Mas o fato que a Bíblia, ela nos dá uma direção. Ela nos mostra como deve ser uma caminhada cristã. Nós temos um modo de caminhar. Não é de qualquer forma que a gente caminha. Não é de qualquer jeito, obrigado, querido. Não é de qualquer maneira. A própria palavra aqui fala de uma carreira que nos está proposta. E ele fala para nós olharmos para Jesus. Aqui no versículo 1, ele fala para nós, primeiro, que nós estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunha. Se eu permitir que cada um aqui falasse um pouco de um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, nós ficaríamos horas e horas falando de um testemunho apenas, porque nós estamos rodeados por tamanho testemunho, por tamanha nuvem de testemunha. Você quer ver uma coisa, querido? Talvez a gente não percebe, mas a cada manhã acontece um milagre na nossa vida. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã a alegria do Senhor se renova. Ele fala que a pessoa pode chorar a noite inteirinha, mas a alegria vem pela manhã. Então ele está nos dizendo que a cada manhã uma promessa, um milagre do Senhor acontece. Já é um testemunho. O fato de estarmos aqui já é um grande testemunho, querido. Muitos hoje não levantaram, porque assim aprove o Senhor. Mas o Senhor nos permitiu acordar hoje, vivermos o dia de hoje, porque nós temos um tamanho testemunho. E esse testemunho, querido, não é algo que me impacta. O meu testemunho não é algo para me impactar, é algo para impactar as outras vidas. Quando você testemunha de algo, da palavra de Deus, o que nós estamos trazendo para estas pessoas que estão ouvindo, é justamente que a palavra diz que a fé, ela vem por ouvir. Então, quando nós estamos pregando um testemunho, anunciando um testemunho, o que nós estamos fazendo com aqueles que ouvem é ativar uma fé, para que a vida deles se voltem para o Senhor. Nós estamos ativando na vida dessas pessoas uma fé para que elas possam viver também através de testemunhos para outras pessoas. E ele fala, nós que estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunha. E ele fala, nós que temos um testemunho, nós temos uma carreira e um modo de testemunhar para que a nossa palavra tenha crédito.
Não adianta nada eu querer dar um testemunho se a nossa vida ela não reflete Cristo Jesus. Não adianta nada ter um testemunho, porque testemunho, querido, até as pessoas de fora podem falar de uma cura na vida deles. Até as pessoas lá fora podem falar de um testemunho, de um milagre que eles viveram. Mas, se este testemunho não for regada de atitudes conforme os padrões bíblicos ou um padrão ético judaico cristão, como a palavra diz para ser, esse testemunho ele se perde, porque as pessoas não vão dar crédito. Como Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai dar crédito a esta pregação? E aqui a palavra vai dizer como este testemunho pode causar um impacto. Porque não é só testemunhar, é viver a palavra. Quando nós vivemos a palavra e testemunhamos do poder da palavra em nós, através de nós, vidas serão impactadas. E ele fala ainda que nós estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunha. E ele fala de 3 princípios para testemunharmos do Senhor. É como se fosse uma credencial para que nós possamos testemunhar do que Cristo fez em nós. E através do nosso testemunho, as pessoas possam ouvir, ter uma fé ativada e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele traz para nós o primeiro princípio, que está no versículo 2. Eu quero começar com esse princípio. Ele fala assim: olhando para Jesus. O nosso alvo, querido, é olhar para Cristo. Se os nossos olhos estão em direção ao Senhor, as coisas ao redor, ela não terá tanto impacto, se os nossos olhares estiverem para Cristo. Ele fala que Ele é a nossa referência. No versículo 3 ele fala: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores em si mesmo, contra si mesmo. Ele está dizendo que Jesus, Ele é a referência. Ele fala: considerai Ele, olhe para Ele. O versículo 2 fala: olhando para Jesus Cristo, que é o autor da fé. O que quer dizer autor da fé? Imagine uma pessoa que escreveu um livro. Ele é um autor. Quem que escreveu sobre a fé? Jesus. Se quisermos aprender sobre fé, basta olhar para Jesus e ouvir a voz de Jesus, porque Ele é o autor da fé. E nesta caminhada onde nós vamos viver e testemunhar, aqui a palavra diz que é uma corrida. E nesta corrida nós precisamos olhar para Jesus, porque o versículo 2 vai dizer que o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto. Parece uns paradoxos de Deus. Ele considera aqui a cruz como uma alegria, porque na verdade o que para Cristo de um determinado momento foi um sofrimento, ao ponto lá no Getsêmani, ele diante de um cálice, diante de um tamanho sofrimento, ele fala: Senhor, se tu puderes, afasta de mim este cálice, ao ponto dos seus poros, do seu suor ser de sangue. O sofrimento era tamanho, porque aquele momento era um momento de aflição. Mas, quando ele olha para a salvação, ele olha para as vidas que vão se render através deste sacrifício. Quando ele olha para a minha vida e a sua vida, é um momento de alegria. E aqui ele está dizendo: o qual com alegria estava-lhe proposto, suportou a cruz. Por que ele suportou a cruz, querido? Para que hoje, eu e você,
pudéssemos testemunhar o que a cruz de Cristo fez conosco. Este testemunho, ele tem o poder de impactar, não é porque é a nossa palavra, mas é a palavra de Cristo, daquilo que Ele fez em nós, através deste sacrifício, que no momento era um momento de sacrifício, mas que se transformou num momento de alegria. E esta alegria, qual é a alegria? Hoje nós estamos aqui, querido. Estamos aqui porque fomos salvos, lavados e remidos nesta cruz, no sangue do Cordeiro. E ele fala, Jesus suportou esta caminhada. A palavra em Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer: completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, quando chegou a plenitude dos tempos, quando todo o universo estava preparado para receber o Salvador, Deus envia o seu Filho. E ele nasceu de uma mulher. E ele veio sobre a lei. Para que ele veio? Para que este momento se cumprisse. Qual é o momento? Com alegria, suportar a cruz. E através desta alegria, por qual a carreira, ou por qual o propósito, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. E ele fala, considerem isso nos seus testemunhos. Considerem isso, nós que também estamos aqui hoje para testemunharmos, nós somos chamados para sermos testemunhas vivas do poder de Cristo. Olha o que Cristo fez conosco, querido. Quem nós éramos antes e quem que nós estamos sendo hoje. Porque o processo ainda não acabou. A cada dia somos transformados de glória em glória. E a palavra diz, e de vitória em vitória. Porque é uma vitória, querido. A cada dia que passa, nós podemos dizer assim, eu venci o pecado hoje. A cada dia você dizer, olha, hoje eu venci, e amanhã o Senhor vai me capacitar a vencer de novo. Quantos venceram o pecado hoje, querido? Só de estarmos aqui, já é uma vitória. Quantas coisas você podia fazer estando na sua casa? Quantas coisas veio na nossa mente, não vai na igreja hoje não, olha, você não precisa ouvir a palavra, olha, não vai não, para que você vai lá, gastar gasolina, olha, está friozinho, você pode ficar em casa, aconchegante. Quantas coisas aconteceu, querido? E você disse, eu venci. Isso é um testemunho. E aí ele fala, primeiro princípio, nesta caminhada cristã, nessa corrida a qual nos está proposto, ele fala, olhe para Jesus, porque Ele é a nossa direção. E ele ainda fala a segundo princípio, deixando todo embaraço. O que é deixar o embaraço? Já viu aquelas pessoas que gostam de dar um jeitinho? Em vez de resolver o problema, vai dando um jeitinho. E aí, vem uma mentirinha aqui, vem um jeito de contornar a situação sem resolver, e a pessoa só vai se prendendo cada vez mais naquele embaraço que a própria pessoa criou. E assim ele fala, olha, já que nós vamos dar um testemunho, e esse testemunho tem que ter credibilidade nesta caminhada cristã, na fé cristã, ou numa carreira que nos está proposto, ele fala, deixe o embaraço. O que a palavra nos ensina, querido? E às vezes nós falhamos, eu falho, nós falhamos, porque a palavra diz, é sim, sim, e não, não. E ele fala, o que proceder disso vem de quem? Do maligno. Não é isso que está na palavra? A nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. O que procede é do maligno, causa embaraço. E ele fala, deixe o embaraço. Deixe o embaraço. E o terceiro ele fala ainda, o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia. E o pecado está mais próximo do que a gente imagina. Quando nós olhamos
para a carta de Tiago. Tiago fala assim, Tiago capítulo 1, ele fala que Deus não pode tentar ninguém, que nós não somos tentados por Deus, mas que nós somos tentados, lá para o versículo 13, ele fala que nós somos tentados pela cobiça que há em nós. A cobiça já está dentro de nós. E o que nós temos que vencer, querido? É esta cobiça que está dentro de nós. Todo dia nós temos que vencer esta cobiça. E ele fala que esta cobiça, ela nos atrai e nos seduz. Que uma vez que ela nos atrai e nos seduz, que ela é gerada e consumada, ela traz morte. Porque depois de uma cobiça, enquanto essa tentação, essa cobiça, ela começa a nos tentar. Uma vez que ela nos atrai e nos seduz, e uma vez gerada e consumada, isso se tornou um pecado. E o salário do pecado é a morte. E ele diz, deixe o embaraço. Tem gente que gosta de viver no embaraço. Uma vez uma pessoa, a gente trabalhava eu trabalhava no estado, na Rio de Janeiro. Uma pessoa cristã, já contei aqui algumas vezes, falou assim, sabe de onde eu estou vindo agora? A gente estava no horário do almoço, falei, não. Eu estava evangelizando lá na Guaicurus. Eu falei, você e mais quem, querido? Não, só eu. Eu falei, como é que você fez quando você entrou dentro dos prostíbulos? Você fechou os olhos e ficou pregando para as paredes? Como é que foi? Não, porque eu venci, eu preguei. Eu falei, certo. Deixa eu te falar, você é doido. O que você está fazendo procede do diabo. Como assim? Eu fui pregar a palavra de Deus. Eu falei, imagina comigo uma situação. Tem gente que gosta do embaraço. Você é casado. Imagine o seu cunhado passou de ônibus e viu você descendo da escadinha do prostíbulo. Como que você vai explicar que você estava lá dentro evangelizando? A sua esposa vai acreditar? O seu cunhado vai acreditar que você estava lá evangelizando? Eu já fiz um trabalho evangelístico lá na Guaicurus, no estacionamento da Guaicurus, com a Lagoinha, com os ministérios da Lagoinha, várias vezes, querido. A Lagoinha, toda vez que tinha o Dia da Mulher, em março, o próximo domingo, ela alugava um estacionamento lá na Guaicurus, ia uma equipe dentro dos prostíbulos, chamava as mulheres que ali estavam, olha, nós estamos ali com o almoço, nós estamos ali e queremos cuidar de você, você aceita? E a pessoa falava, aceita. Ela então vestia uma roupa, descia ao estacionamento, ali tinham psicólogos, tinham pastores, tinha uma ministração, e eu ficava ali servindo as refeições. Mas antes de ir, eu ligava para minha esposa, Tatiana, eu estou indo com a equipe da Lagoinha, na Guaicurus, pregar o evangelho. Isso não é embaraço, querido. Agora imagina, mesmo que eu estivesse ali com a equipe da Lagoinha, aí alguém fala assim, olha, eu vi seu marido lá na Guaicurus. Aí ela me liga. Qual é o pensamento dela? Não, ele é um homem bom, ele ali está evangelizando. Não, querido, o primeiro pensamento dela é, está me traindo. Mas como antes de ir, ela já está avisada, ela sabe onde eu estou, com quem eu estou. Você concorda comigo que isso não gera embaraço? Que isso não gera desconfiança? A nossa vida, ela tem que ser transparente. E ele fala, deixa o embaraço. Ele fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos que dominar essa tentação que está dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos testemunhar do milagre de Deus, que ele fala que Jesus Cristo suportou a cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos dar testemunho em nome dele. Nós usamos um nome, querido, e o nome que nós usamos é de Cristo. E é interessante que ele fala assim, deixe o embaraço, deixe o pecado e corramos
com paciência a carreira que nos está proposto. Este carreira que está proposto não é algo profissional, onde uma carreira profissional, eu começo a trabalhar direitinho, eu começo a mostrar serviço e eu sou promovido. E vamos elevando os cargos, não é isso que ele está dizendo. Essa carreira que nos está proposta é uma vida de intimidade com Cristo. A cada dia essa carreira proposta é um nível mais alto de intimidade, de alegrar o coração do Pai, de se render a Cristo a cada dia. É isso que é uma carreira que nos está proposto, querido. Não é uma carreira de promoção, é uma carreira de intimidade. É uma carreira de relacionamento. Por isso que precisamos deixar o embaraço, precisamos deixar o pecado, para que o nosso testemunho seja eficaz. Você sabe qual a diferença de eficaz e eficiente? Um testemunho eficiente, só para ilustrar aqui, eu viro para uma pessoa, a minha vida toda avacalhada, mas aconteceu um milagre, e na minha casa houve uma cura, alguém que estava enfermo foi curado, e eu dou um testemunho, meu filho foi curado. Só que as pessoas não vão ser direcionadas para Cristo, porque elas não enxergam Cristo na minha vida, e nem enxergam Cristo através do meu testemunho e das minhas palavras. Mas o testemunho foi o quê? Eficiente, porque a pessoa foi curada, mas ele não foi eficaz. Imagine um médico, para entendermos melhor. Entrou uma pessoa à beira da morte, ele abre a pessoa, faz uma cirurgia, trabalhou, fez o melhor que ele podia, mas a pessoa faleceu. Ele foi eficiente? Sim. Ele usou todas as técnicas, todos os recursos. Ele foi eficiente? Sim. Ele foi eficaz? Não. Quando que ele é eficaz? Imagina então outra ilustração. Um time de futebol jogou muito. Aos 48 minutos do segundo tempo, pênalti, toma um gol. Ele foi eficiente? Foi. Só não foi eficaz, porque ele perdeu a partida. Se ele tivesse ganhado a partida, ele seria eficaz, porque ele jogou bem e ganhou o jogo. Entenderam a diferença entre o que é ser eficiente e ser eficaz? Para que o nosso testemunho seja eficaz e produza o fruto para qual o nosso testemunho foi pregado, ele precisa estar regado com a cruz de Cristo. Ele precisa estar regado com as verdades de Cristo, com a transformação de Cristo em nós. Nós precisamos deixar o pecado, deixar o embaraço, correr aquilo que nos está proposto, uma vida de santidade, uma vida de intimidade, uma vida a cada dia alegrando o coração de Deus. Só que para isso, nesta caminhada, ele vai falar algo para nós. Está doido? Nessa caminhada, ele vai falar uma verdade para nós. No versículo 3, ele fala para nós olharmos para Jesus como sendo: considerai, pois, aquele que suportou a cruz. E ele fala de um motivo, ele fala para que não venhamos a nos enfraquecer e desfalecer o nosso ânimo. Ele está falando de uma corrida, não é isso? Fala: corramos a carreira que nos está proposto. Eu lembro quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei que em 2006 ou 2007, eu fiz uma prova para a Polícia Militar, passei bem na prova, comecei a fazer os testes. Eu precisava correr 2.400 metros, no máximo em 12 minutos, porque acima disso era desclassificado. E eu corri então de manhã, perto da minha casa. De tarde eu pegava um ônibus, ia para a pista de saibro da Polícia Militar, e lá a pista era de 400 metros, então eu tinha que dar 6 voltas. E era interessante que eu começava a correr num pique, dava a primeira volta no gás, querendo correr o mais rápido que eu podia. Quando eu chegava na segunda volta,
meu ânimo já começava a desfalecer. Eu falei, nossa, falta mais tantas voltas ainda, eu já estou perdendo o fôlego. E eu começava a querer desistir. Porque eu dava uma volta, quando eu comecei, eu falei, não, tem que percorrer isso tudo aqui. Aí quando eu chegava uma, eu pensava, falta mais 5. E eu falava assim, não vai dar. E por muitos dias, meses, eu não conseguia completar as 6 voltas. Porque eu desanimava. Vinha o cansaço, vinha o desânimo, vinha as fraquezas. E olha que eu já estava treinando há mais de 6 meses. E quando eu começava a correr naquela pista, é interessante que quando eu corria, eu morava perto da Andradas, no bairro Esplanada, em Belo Horizonte, a pista era reta. Lá tinha uma pista de Cooper, e eu corria 2.400 metros. Porque eu não enxergava o caminho todo, o percurso todo. Era só andar reto. Quando eu chegava na pista de Saibro, eu corria de manhã 2.400 metros. Quando eu chegava na pista de Saibro, eu iniciava, que a pista era redonda, né, oval. Aí você começa a correr. Aí você começa olhando, falando, não, falta isso tudo de percurso ainda para eu percorrer. Aí você completou uma volta, eu pensava, falta 5 ainda. Meu Deus, eu não vou conseguir. Às vezes eu não chegava nem na terceira volta e eu desanimava. Porque o meu pensamento era isso, eu só pensava, falta tanto, falta tanto. Em vez de me preocupar e agradecer, falando, glória a Deus, já venci mais uma. Glória a Deus, venci mais 2. Glória a Deus, venci mais 3. Vocês entenderam a perspectiva que tem? Quando a gente pensa assim, falta uma, falta 2, nossa, falta 5, falta 4. Quando você fala assim, glória a Deus, mais um dia eu venci nessa caminhada. Parece que a gente vai ganhando ânimo. Ele fala, olhe para Jesus, que Ele suportou a cruz. Ele caminhou e Ele suportou a cruz. Olhe para Jesus. E Ele fala que nesta caminhada e nessa corrida, nós vamos precisar de disciplina. Disciplina. Versículo 4, ele fala que nós ainda não resistimos até o sangue. Nós não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu imagino este versículo olhando para Jesus no Éden, no Getsemane, quando ele começa a transpirar sangue, quando o seu suor é sangue, e ele tentando, nas suas palavras, Senhor, afasta-me de mim este cálice. Ali naquele momento, ele fala de um sofrimento, algo que talvez ele estava tentando resistir, mas ele fala, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E ele então se rende à vontade de Deus, porque ele resistiu até o sangue. Nós ainda não resistimos até o sangue. E ele fala ainda, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? E ele fala, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele for repreendido. Nós, uma das medidas que nós temos nesta caminhada cristã é a correção. O que é correção? Quando eu comecei a correr na pista de Saibro, eu começava numa explosão e num ritmo. E quando eu terminava a primeira volta, eu já tinha perdido praticamente as energias para completar todo o circuito. Eu olhava um senhor. O senhor, quando eu começava a correr na pista, ele estava terminando o aquecimento. E eu falei assim, eu vou dar uma banda nesse senhor, né? Vou dar uma volta nele, porque ele é um senhor. Eu saía na frente. Antes de eu completar a minha volta, ele já tinha me passado. E então eu me desanimava, porque eu vi o Senhor correndo mais que eu. E um dia eu parei e comecei a observar este senhor. E eu vi que ele corria com equilíbrio. Ele corria no mesmo ritmo, da primeira até a última volta.
era sempre no mesmo ritmo. E eu entendi então que não bastava eu ter uma explosão no início, que eu precisava ser constante. A vida cristã, ela é assim. Ela não tem que ser num ritmo acelerado. Nós precisamos ser constante. Porque aqui ele fala, porque senão nós vamos enfraquecer, desfalecer e nós vamos parar no meio do caminho. Tem gente que entra para a vida cristã naquele gás todo e de repente o gás acaba. Porque não é constante. E aqui ele fala, não despreze a correção. E aí toda vez que eu começava a correr com ele, ele falava, mantém o ritmo, porque ele estava me corrigindo. Olha a respiração tem que ser dessa forma, porque eu falei, olha, eu preciso passar na prova, nesse exercício, olha, você tem que ser constante, você tem que manter a respiração, você tem que manter o ritmo, controla a respiração, controla o ritmo, e você vai conseguir fazer todo o percurso, porque ele estava corrigindo a minha postura. E com o passar dos dias, eu comecei a dar a volta, as 6 voltas. Depois, com o passar do dia, eu comecei a baixar o tempo, ao ponto que eu fazia 2.400 metros em 9 minutos. Mas porque tinha que ser constante. E aqui a palavra fala, não desanime quando você for ou quando eu for corrigido. Por que não? Porque o versículo 6 fala, porque o Senhor corrige quem Ele ama. O Senhor corrige quem Ele quer que faça o circuito completo nesta corrida. Vocês estão compreendendo, querido? Por que o Senhor nos corrige? Porque nesta caminhada Ele não quer que ninguém fique para trás. Ele não quer que ninguém se desanime. Então nessa corrida Ele fala, olha, mantém o ritmo. Vai mantendo o ritmo. Olha a respiração. Olha, está errado a sua postura. Levanta o peito, respira, fecha a boca. Sabe qual era a técnica que esse senhor me ensinou? Pega a sua língua e põe no céu da boca. E você não vai respirar pela boca. Você tem que respirar pelo nariz e soltar pela boca. Aí você treina a sua técnica de respiração. Você vai evitar respirar pela boca e você vai conseguir fazer esse percurso. É assim que Deus faz. Ele começa a nos corrigir. Olha, a postura está errada. Olha, a respiração está errada. Olha, se você continuar assim, você não vai chegar no fim dessa corrida. Olha, você precisa ser constante. Você precisa ser sim. Porque Ele corrige quem Ele ama. Quem Ele quer ver que nós vamos chegar até o final dessa jornada. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que olham para trás, como eu fazia. Eu começava a correr e falava, nossa, falta isso tudo aqui ainda para correr. E eu desanimado. O que Deus está te propondo é uma corrida junto com Ele. O que Deus está te propondo é, larga o pecado, larga o embaraço, joga o peso fora, querido. Primeiro é preciso ficar livre do peso, o peso do embaraço, o peso do pecado, para correr mais solto, correr mais livre. E aí ele fala ainda, olha para mim, olha para Jesus, porque a palavra diz que Jesus corre conosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é isso? Nessa caminhada você não está sozinho, querido. Nessa caminhada Cristo corre com você. Nessa caminhada Cristo corre comigo. Cristo corre conosco. E Ele é aquele que fala, controla a respiração. A postura está errada. Olha, mantenha o ritmo, não desista, eu estou contigo, eu te dou força, eu renovo as tuas forças a cada manhã, eu renovo a tua alegria a cada manhã, eu renovo as suas forças a cada manhã. Então prossiga para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, olhe para Jesus. Ouça a voz de Jesus, seja corrigido por Jesus, porque Ele corrige e disciplina quem Ele ama. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Porque que filho há a quem o pai
não corrige? Nós que somos pais sabemos que precisamos corrigir os nossos filhos. Para quê? Para que ele seja um vencedor, para que ele seja um vitorioso. E é assim que Deus fala conosco. E ele fala ainda no versículo 8: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se é bastardo, querido, nessa caminhada não vai conseguir concluir o percurso desta corrida. Agora, se recebemos e suportamos a disciplina, nós vamos conseguir fazer o percurso, todo o percurso, na hora certa e no tempo certo. E ele fala: não desfaleça o ânimo, continue firme, continue testemunhando, continue tirando o pecado, continue tirando o embaraço, continue sendo constante nessa corrida, olhando para Jesus, suportando a disciplina. E no final de tudo, a minha oração, a minha vontade é dizer o que Paulo disse: Senhor, eu consegui correr todo o percurso. Agora eu estou encerrando a minha carreira de atleta, mas em todo o tempo eu guardei a fé. Combati um bom combate. Eu percorri todo o percurso. Eu não te entristeci. Eu fui constante nesta caminhada. Eu combati um bom combate. Foi uma corrida vitoriosa, foi uma corrida maravilhosa, foi uma corrida boa. Recebi muitas disciplinas, mas suportei todas elas. Fui corrigido em várias vezes, mas eu suportei todas as correções. Combati um bom combate. Eu encerrei agora a minha carreira, mas em todo o tempo eu alegrei o coração do Pai. Eu guardei a fé. Fique de pé. Vem cá, Alex. Por isso que a canção fala: quero aprender com os meus erros, para não cometê-los mais. E queremos ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que não desiste, uma mulher que não desiste, guerreiros e guerreiras do Senhor, que a cada dia levanta para vencer, que não olha para trás, que continua correndo a carreira que nos está proposta, testemunhando daquilo que Cristo fez em nós, e que através de nós, vidas venham se render, e nós possamos ser um condutor de vidas também, neste percurso e nesta corrida, em nome de Jesus.
mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Que a nossa vida, Senhor, venha testemunhar do Teu amor. Venha testemunhar da cruz que o Senhor suportou por nós. Venha testemunhar da transformação, ó Pai, que esta palavra trouxe em nossos corações. Sabemos, ó Pai, que somos falhos. Sabemos que nessa caminhada vamos precisar de disciplina e que nós possamos suportar a disciplina, porque o Senhor ama a quem disciplina. O Senhor, ó Pai, está conosco nesta corrida. O Senhor está conosco nesta caminhada. O Senhor não nos deixa desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que olham para trás. Mas nós somos daqueles que correm olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que a cada dia, Pai, possamos ser mais que vencedores, vencermos as diversidades, vencermos, ó Pai, os obstáculos, vencermos, ó Pai, todo levante contra nossas vidas, e que no final de cada dia vamos dizer: eu venci mais este dia. Continue nos capacitando, Pai, continue nos guiando em nome de Jesus. E que a cada dia a nossa vida possa alegrar o Teu coração e sobre nós venha a força do Senhor, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Pai, ainda em oração, Deus, abençoamos cada um que está aqui presente, abençoamos aqueles que não puderam vir, abençoamos aqueles, ó Pai, onde esta palavra chegar, que eles sejam renovados na sua força, no ânimo e na glória do Senhor. E que o amor de Deus e do nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e a rica consolações, que as ricas comunhão do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje, nos conduzindo, nos guiando, nos direcionando, em nome de Jesus. Vai em paz e eu te abençoo em nome de Jesus, querido. Você pode deixar o seu dízimo e a sua oferta. Você pode contribuir com esta obra. E que o Senhor continue te fortalecendo. Vai na paz e eu te abençoo em nome de Jesus.